Quando a BYD fez o seu primeiro grande movimento para conquistar mercados fora da China, ela montou um stand no famoso Salão de Detroit, o evento mais importante da indústria automotiva. Só que a participação da BYD no Salão de Detroit foi um fiasco. Os jornalistas não escreveram reportagens, eles escreveram piadas sobre um carro com a frente de um Toyota, a traseira de um Chevrolet, feito por uma montadora que até outro dia tinha uma logo igualzinha da BMW. Para piorar, o folheto que eles distribuíram no evento tinha erros de tradução grotescos, ninguém conseguia entender o que estava escrito ali. As portas dos carros às vezes nem fechavam, denunciando problemas sérios, ou de projeto ou de manufatura. Uma das avaliações da presença da BYD no Salão de Detroit resumiu assim: "Bem-vindos a Detroit. Voltem quando estiverem prontos." O fracasso da marca BYD também foi o fracasso de um produto disruptivo chamado carro elétrico. Só que o fracasso não durou para sempre não. Em 2025, não tem montadora no mundo que cresça mais que a BYD. Hoje, ela conhece 3 tipos de mercado. Tem os mercados em que ela é líder, tem os mercados em que ela cresce num ritmo absurdo de fazer inveja aos concorrentes e também tem os mercados em que ela ainda não entrou. E hoje, a única razão que o Ocidente pode ter para questionar a qualidade de um BYD é o preconceito contra a tecnologia chinesa, que ainda existe. Eu sou o Arvro. Vamos lá, o canal do Arvro, mano. E essa é a história de como a BYD virou o jogo. Em 2008, nem todo mundo que viu a participação da BYD no Salão de Detroit fez mau juízo da empresa. O investidor Warren Buffett percebeu que, apesar dos problemas no marketing e na montagem dos carros, a BYD já estava acertando no mais fundamental, no motor e principalmente nas baterias, que já naquele tempo estavam além de qualquer coisa que a concorrência pudesse entregar. Ou seja, dentro dos carros, feios, mal construídos, existia uma promessa de milhões, ou talvez de bilhões de dólares. E por isso, o Warren Buffett resolveu investir na montadora chinesa. A imprensa dos Estados Unidos recebeu essa informação com surpresa e foi atrás do dono da Tesla, do Elon Musk, para saber o que ele achava daquilo. Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. O tempo passou e o resultado tá aí. Mais uma daquelas manchetes para nos ensinar que quem ri por último ri melhor. A BYD já fatura mais que a Tesla e com isso também investe mais. Nesse 2025, a BYD abriu uma fábrica em Camaçari, na Bahia. O fundador da empresa, o Wang Chuanfu, estava presente. Porque na vida desse homem aqui aconteceu algo muito grave. Ele ficou órfão do pai com 13 anos de idade. 13 anos. 2 anos depois da morte do pai, morreu a mãe. E ele foi criado por um irmão que tinha 18 anos, recém-casado, e possivelmente não tinha as condições de dar para ele tudo o que ele precisava ter. Mas como Deus existe mesmo para os chineses, Deus existe, sabe? Ele está lá em cima, algo superior a nós. Esse homem conseguiu se transformar num gênio do carro elétrico, num gênio da tecnologia mais avançada do mundo e constrói essa fábrica extraordinária e deposita confiança no Brasil. A história do Wang é a história de alguém que nasceu no lugar mais pobre da China, no que talvez fosse o momento mais pobre da história da China. Depois ainda ficou órfão. O irmão que criou o Wang encarou o investimento na educação dele como a única salvação possível para a família. O Wang estudou, virou engenheiro químico, foi trabalhar com pilhas, porque a China estava se industrializando e tudo precisava de pilha.
O empreendimento deu certo, ele conseguiu contratos para fornecer baterias para os celulares da Motorola. Em 1997, a BYD já era a maior fabricante de baterias e de pilhas da China. Em 2003, superou a japonesa Sanyo e virou a maior do mundo. A essas alturas, já estava claro que a indústria automotiva ia passar por uma transição energética e que os carros precisariam de baterias. A BYD, dessa vez, não se contentou só em fornecer as baterias para as montadoras. Ela escolheu ser ela mesma uma montadora e, para isso, adquiriu 70% da Qingshan Automóveis. Só que a BYD já era uma empresa de capital aberto e essa aquisição foi considerada muito arriscada. Os acionistas não gostaram, as ações despencaram, a BYD perdeu quase 2 bilhões de dólares de valor de mercado em quase 48 horas. O plano era ambicioso demais. A Qingshan não tinha boa fama não. Produzia um carrinho chamado de Flyer, que não vendia lá muito bem. Então a BYD começou a desenvolver o próprio carro dentro da Qingshan, o F3, que era basicamente um clone do Toyota Corolla, mas que custava a metade do preço. O carro tinha seus problemas, só que vendeu bem. E ainda que não vendesse, àquelas alturas, a BYD já estava fabricando ônibus e vendia frotas e mais frotas para as cidades chinesas. A verdade é que sem o Estado, a BYD não teria a menor chance de prosperar. Mesmo no começo, quando fabricava pilhas e baterias só para a indústria chinesa, a BYD estava se beneficiando da industrialização do país. E aquela industrialização, tão rápida, tão potente, estava sendo promovida por políticas públicas que são resguardadas até hoje pelo Estado chinês. Por exemplo, a indústria chinesa só pode prosperar se puder exportar. E é por isso que a China tem uma estatal poderosa de transporte marítimo, a COSCO, que opera navios e constrói portos pelo mundo inteiro. Isso é parte do que tornou o sucesso da BYD possível. Só que a gestão da BYD também tem lá seus méritos. Fez movimentos ousados, trabalhou duro para reverter aquela percepção de baixa qualidade que ganhou nos primeiros anos da empresa. Hoje, a BYD vende muito e inova mais que qualquer outra. Carro anfíbio, carro com drone acoplado para verificar as condições do tráfego, carro que faz, sei lá, o que quer que seja isso aqui, eles têm. O que quer que esteja sendo implementado em termos de novidade na indústria automotiva hoje, está sendo implementado primeiro pela BYD. E o marketing também evoluiu. Já vão longe os tempos dos panfletos mal traduzidos. Em 2016, eles pegaram o Leonardo DiCaprio para ser embaixador da marca. E mesmo que eles não pudessem contar com um ator famoso, eles ainda teriam todo esse pessoal que faz resenha de carro. Eles são quase unânimes em reconhecer a evolução da marca. A BYD atualmente é a marca que mais vende carros elétricos no mundo. Sim, passou a Tesla, inclusive. E ela tem trazido carros incríveis aqui para o Brasil. Ela chegou com o Han e o Tan, dois carros de mais de 500 mil reais, com muita tecnologia, muito desempenho, e começou depois a trazer carros um pouco mais baratos. Chegou o Yuan Plus, também um carro 100% elétrico, o Song Plus, que é um híbrido. Chegou um carro que está abalando o mercado, que é o Dolphin, um elétrico compacto por 150 mil reais, que já vendeu 4 mil unidades em 2 meses e realmente, olha, fez um AOE aqui no mercado, tanto é que a própria GWM depois trouxe um carro meio rápido, assim, ó, toque de caixa, o Hora, para competir com ele. E agora eles trazem um carro que, olha, surpreendeu todo mundo por causa do preço. O Seal é um sedã meio coupé, por causa dessa caída aqui atrás, e ele tem um porte de Porsche, uma aparência de Porsche meio que misturado com Tesla e um desempenho sensacional. São 531 cavalos com o 0 a 100 em 3,8 segundos. É rápido, é muito rápido. Reza a lenda que quando estava incomodado com a baixa qualidade dos carros da BYD, o Wang comprou uma Mercedes novinha e levou para o departamento de desenvolvimento e pesquisa da empresa. E ali ele pediu que os seus engenheiros praticassem o melhor da engenharia reversa. É importante compreender que a cópia, que a pirataria, esses são fenômenos típicos dos primeiros estágios do desenvolvimento tecnológico e industrial de um país.
É normal, é parte do processo. Quem gosta de videogame lembra do Brasil fazendo o console pirata da Nintendo nos anos 1980. Podia ter sido o começo de algo grande, só que o nosso processo de industrialização foi interrompido, talvez sabotado. Enquanto isso, o processo de industrialização deles continuou. E hoje, chamar a tecnologia chinesa de Xing Ling ou coisa que o valha é de uma arrogância muito parecida com a daquela risada que o Elon Musk deu anos atrás. Have you seen that car? E você não quer ser daquele jeito, né? Você não quer. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais, a título de anedota apenas, quero contar uma conversa que eu tive com um colega trabalhador de aplicativo. Eu trabalho para o app YouTube e ele trabalha para o app Uber. E ele estava me levando de um cantinho para o outro da cidade, no seu carro novo, um BYD, e ele estava ali muito entusiasmado com o carro. De acordo com ele, o melhor carro que ele já teve na vida dele. E esse melhor carro foi adquirido apesar dos alertas da família e dos amigos que não queriam ver esse rapaz perder dinheiro com um carro chinês de qualidade inferior que poderia quebrar a qualquer momento. Ainda assim, tendo a economia com combustível como a sua principal motivação, ele foi lá e bancou, comprou o BYD. E estava feliz, estava muito alegre com a decisão dele, né? E essa surpresa o levou a outros questionamentos. Então, lá pelas tantas, esse jovem rapaz me diz alguma coisa como: caramba, passei a vida inteira ouvindo que o que era fabricado na China era ruim, e agora o melhor carro que eu já tive na vida é um carro chinês. Estou muito satisfeito. Vem cá, será que não mentiram mais para mim sobre esse país aí que eu não conheço? Será que lá é uma ditadura mesmo? Será que lá o pessoal é escravo? Será que lá o pessoal come todas aquelas coisas esquisitas que me disseram que eles comem? Eu ouvi tudo aquilo, não quis me meter muito nos processos de formação de opinião desse jovem rapaz, e o que eu disse para ele foi: olha, talvez eu não tenha a sua resposta, mas é muito feliz ver um jovem se fazendo as perguntas certas. E feliz eu também fico ao ouvir os apoiadores desse canal. E lá vem eles, no nosso PS, também chamado de finalzinho. O Durante fala muito isso, e fala tanto dos carros como da Apple. A China faz algo que a gente, por exemplo, não está fazendo com eles, que é cobrar uma contraparte para além de eles montarem uma indústria aqui. Então a China desenvolveu fornecedores de peças para Tesla que depois puderam ser trocados para uma indústria de carros elétricos gigante, que inclusive agora está em uma descendência, porque tem muitas marcas e algumas começam a sucumbir. E é isso, a gente está inclusive botando acho que já está implantada lá na Bahia, e é uma fábrica que a gente vai comprar tudo de fora. Me preocupo, eu acho muito bom eles irem para o Brasil e usar as instalações, a tecnologia, talvez da Ford, com um apoio nacional, mas eu me preocupo também com a qualidade dos empregos, né? Será que a população vai ter empregos bons, bons salários, boas condições de comprar aquele produto, né? O BYD, no caso? Uma pequena ressalva a fazer, né? A gente precisa fazer mais pontos para que se torne acessível esses carros, principalmente no Norte e no Nordeste, porque veja, não há locais para você carregar esses carros, né? Então é interessante que haja investimento não apenas nesses carros, mas também em carregadores elétricos. A China entendeu que o mercado de carros elétricos era absolutamente estratégico e disruptivo. E na nossa década de 80, o nosso governo brasileiro, os nossos líderes brazucas entenderam que a tecnologia da informação, a produção de computadores era um setor disruptivo e estratégico, e ele indiscutivelmente é.
até hoje. A China resolveu investir nessa indústria com capital estatal e o Brasil usou as suas indústrias, os seus instrumentos, melhor dizendo, de fomento para desenvolver tecnologia brasileira de fabricação de computadores. A BYD começou com cópias e o Brasil começou com cópias de computadores, principalmente ingleses e estadunidenses. Nas lojas se viam clones de computadores Apple II, que eram vendidos em ampla escala aqui, com a proteção do governo brasileiro. E o mercado que a BYD teve de consumo, nós tínhamos por força de lei, era proibido importar computadores. E assim como a BYD fez um caminho, fez uma transição da cópia para o desenvolvimento tecnológico, a nossa indústria tentou. Porque a verdade é que ninguém pode falar um ai da China com relação à pirataria quando você considera que o Império Britânico, historicamente, se consolidou à base da pirataria clássica, né? A China, que foi submetida a princípio por meio do tráfico de drogas promovido pela Inglaterra, que submeteu a população chinesa, perverteu a disciplina milenar chinesa, e agora a China, muito calmamente, devolve na mesma moeda, né? Eu estou falando com relação à pirataria. E nenhum conhecimento parte do nada. Praticamente todos os conhecimentos da nossa sociedade vêm de conhecimentos prévios. A ciência avança porque os cientistas publicam suas descobertas em artigos científicos para que outros cientistas possam ler e tomar como base para novas descobertas. E a China é o líder mundial na produção de artigos científicos de acesso totalmente aberto. E os setores da economia chinesa que se desenvolvem hoje em tecnologia de ponta, elas se desenvolvem por causa do plano de longo prazo do Estado de desenvolvimento e incentivo. Ou você vai me dizer que, deixa eu pensar, os 2 caças de 6ª geração que a China está testando agora, que já estão voando, e os Estados Unidos não estão nem perto, também foi tecnologia roubada, sabe? Não foi. É no mínimo curioso perceber que um país facilmente classificado como comunista é quem está dando muitas das cartas importantes do capitalismo. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu peço seu apoio. A gente está quase, mas quase chegando em 400 mil inscritos. A gente está crescendo. Não é um crescimento assim de nível chinês. Não é a BYD. É só um canal no YouTube. Mas a gente está indo bem. E aí eu queria te pedir o seguinte. Se você já se inscreveu, dá uma olhada ali para ver se o YouTube não derrubou a sua inscrição. Às vezes isso acontece, não sei por quais razões. E você pode se surpreender. E é legal, porque se inscrevendo você mantém alguma proximidade, os conteúdos tendem a ser indicados para você com mais frequência, está sempre saindo vídeo novo, com aquele esforço, com aquele cuidado de sempre, né? E eu acho que vale a pena, eu faço tudo para que vale a pena para você. Se você ainda não se inscreveu, a toada do conteúdo é essa aí que você acabou de conhecer. Então cogite, tá? Porque eu vou ficar muito feliz. Claro, né? Você não tem nenhum compromisso assim com a minha felicidade. Super entendo isso. Mas fica aí o convite, tá? Me faça feliz. Clique no botão ali de se inscrever. Eu acho que era isso. Apelei demais, né? Tá bom. Beijo. Valeu.